Fala galera, a gente está aqui hoje para tratar dos top 5 assuntos que mais caem na questão de matemática dentro do nosso Enem. Vamos lá. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com 5, 10 amigos para ajudar o canal a crescer sempre mais para vocês. Então nossa ideia aqui hoje, galera, é tratar dos top 5 ali, os top 5 assuntos dentro do Enem, mas a gente vai fazer de um jeito diferente, né? Geralmente o pessoal faz aquelas previsões de quais vão ser os 5 assuntos que mais vão cair. A gente vai fazer aqui, na verdade, uma retrospectiva. Já que a gente está trabalhando a ideia dentro da matemática, por que não trabalhar isso com dados matemáticos reais, né? Então eu vou pegar ali dentro dos últimos 5 anos de prova, a partir de 2016, eu peguei aqui gráficos com os assuntos que mais foram trabalhados dentro desses anos. Então começando ali em 2016, galera, dá uma olhada aqui. Eu tenho que tentar primeiro para uma coisa. A provinha de 2016, ela tinha 45 questões da parte de matemática e vamos comentar aqui sempre os 5 primeiros, né? O primeiro assunto mais trabalhado foram grandezas proporcionais, com 13 questões, geometria espacial com 5 questões, então nota que do primeiro para o segundo lugar ali já teve uma diferença bem grande, né, dentre as quantidades de questões trabalhadas. As funções também com 5 questões. Eu tenho aqui as ideias de média, né, aritmética, geométrica, ponderada, com 4 questões. E fechando o nosso top 5 aqui, eu tenho geometria plana com 4 questões. Então no ano de 2016 teve uma grande diferença ali dentre as questões mais trabalhadas, né? Tanto é que a primeira foi disparado grandezas proporcionais. Quando a gente joga aqui para 2017, nota que a quantidade de questões aumentou, a gente foi para 49 questões. E agora as questões foram bem mais distribuídas, como a gente pode ver aqui no nosso gráfico. E o primeiro lugar foi para geometria plana, com 7 questões. Funções também com 7, né? Então o nosso primeiro lugar ali ficou empatado. Segundo e terceiro lugar também empatados, com noções de lógica matemática e grandezas proporcionais. Então de um ano para outro ela foi ali decaindo no ranking, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente teve as 4 primeiras e a última seria análise combinatória, dentro os 5 mais trabalhados. E nota que as questões foram bem mais distribuídas, né? Geometria plana e funções ficou no primeiro lugar com 7 questões, noções de lógica matemática e grandezas proporcionais com 6 e análise combinatória com 4 questões. Lembrando que nesse ano o número de questões aumentou. O ano anterior tinha sido com 45 questões, esse ano foram com 49, em 2017. Passando para 2018, continuando com 49 questões. A gente pode ver aqui que, novamente, a distribuição não foi muito bem feita, né? A diferença foi muito grande. Voltou ao primeiro lugar grandezas proporcionais. Em segundo lugar, probabilidade, com 5 questões. Geometria plana, com 4, empatado com conjuntos numéricos, primeira vez que aparece aqui no top 5, também com 4. E geometria analítica, com 3 questões. Então, mais uma vez, foi uma prova que na época o pessoal reclamou bastante, né? Quem teve o hábito de ficar refazendo as questões anteriores, as provas anteriores, viu que quem resolveu 2018, acompanhou em algum lugar o pessoal que fez a solução da prova de 2018, viu que tinham muito mais questões de grandezas proporcionais. E a gente vai depois dividir o que ele estava trabalhando dentro disso daí. Isso em 2018. Já em 2019, a gente foi para 46 questões. Então, diminuiu a quantidade de questões de matemática. Grandezas proporcionais, novamente, disparado com 11 questões. Aritmética e funções empatada com 5. Geometria espacial com 4 questões e geometria plana com 3. Então, ali a gente está seguindo uma certa margem ali de quais questões estão aparecendo mais, né? Quais assuntos estão aparecendo mais. E, por fim, a provinha do ano passado, né? Que foi de 2020. Grandezas proporcionais em primeiro lugar, junto com geometria espacial com 9 questões, a geometria plana com 5, funções com 4 e estatística com 3, seguindo com 46 questões.
Como os últimos 2 anos a gente teve 46 questões, a galera aí acha que vai continuar esse padrão, então imaginamos que a gente vai seguir tendo 46 questões dentro do caderno de matemática e suas tecnologias, certo? Então esse aí dentro dos últimos 5 anos. Agora pegando um apanhado dentro desses 5 anos, de 2016 a 2020. Nesse meio aí a gente tem 235 questões. Dentre elas, dentro desses últimos 5 anos, aqui a gente pode ter uma ideia dos 5 assuntos mais trabalhados, os top 5, que em primeiro lugar ali, disparado, grandezas proporcionais, com 52 questões. Segundo lugar e terceiro ali empatados, vem geometria plana e espacial, com 23 questões cada. Em quarto lugar, funções, com 22 e probabilidade, com 14. Então aqui a gente tem a ideia dos assuntos mais trabalhados, né? A gente tem grandezas proporcionais, geometria plana, geometria espacial, funções e probabilidade. Então digamos que, dado o decorrer desses últimos 5 anos, esse seria o nosso top 5 aí, os top 5 assuntos mais trabalhados dentro da matemática e que pode ter uma ideia de seguir esse padrão, né? Já que nos últimos 5 anos o pessoal seguiu aí esse padrão dos assuntos mais trabalhados. Só que, dentre eles, o que eu trabalho? Né? O que eu tenho que dar uma revisada nessa reta final aí? Como o primeiro disparado ali a gente tem grandezas proporcionais, a gente pode ver aqui que de 2016 a 2020, em grandezas proporcionais, a gente pode subdividir ali em razões e proporções, com 36 questões, e depois porcentagem, com 16 questões. Então, razão e proporção vem sendo trabalhado com muito mais ênfase do que a porcentagem. Só para a gente recordar, o nosso segundo lugar aqui foi geometria plana. Dentro da geometria plana, o que eu tenho que dar uma revisada nessa reta final? Então vamos lá. Geometria plana aqui, das 24 questões que teve nos últimos 5 anos, disparado, área das figuras planas. Aquelas mais conhecidas, né, galera? A ideia ali da área do quadrado, do triângulo, lembrando que a área do triângulo a gente pode trabalhar de várias formas diferentes. Não fica lá, ali só no básico, no feijão com arroz, do base vezes a altura dividido por 2. Porque tem muita questão que não sai por ali, ou se sair demora muito mais, né? A ideia das figuras principais ali, o círculo, trapézio, paralelogramo e aqueles que a gente já sabe. Seguindo aqui, a gente tem a ideia dos polígonos regulares, os fundamentos dentro da geometria plana, né, que é sempre importante a gente se apegar não só às fórmulas, mas sim a entender os conceitos em cima daquilo, círculo, circunferência, e assim a gente vai decaindo, mas o disparado que a gente tem é a ideia das áreas das figuras planas dentro da geometria, ok? Pegando ali novamente, o nosso assunto mais trabalhado, já que foi ali dentro do nosso top 5, né? Depois da geometria plana, a gente tem a geometria espacial. Dentro da geometria espacial, qual que é a nossa divisão? Das 25 questões de geometria espacial que teve nesses 5 anos, a maioria delas, as 9 questões que tiveram ali, que apareceu mais o assunto, foi dentro de prisma. Porque é muito mais trabalhado, né, galera? E aí depois ele vem caindo ali para outros, a ideia de retas e planos, né, as ideias das posições entre eles, cilindros, troncos, pirâmides e cones. Mas prisma veio em destaque. Até porque é aquele conteúdo que é mais abrangente, né? A gente trabalha ali mais junto com a ideia da geometria plana, porque os nossos prismas podem ter bases diferentes. Então, vale aí dar uma recordada nos prismas nessa reta final. Seguindo ali depois da geometria plana, a gente tem as funções. Função, o que mais aparece? Primeiro de tudo, galera, disparado, o pessoal sempre apanha, é a ideia de gráficos. A gente pode ver aqui, ó, dentro dos últimos 5 anos, a gente teve 22 questões sobre funções. 10 delas foram sobre gráficos. Gráficos de que tipo? Geralmente, não é uma regra, função afim, ou seja, função do primeiro grau, e função quadrática, a função do segundo grau. E aí depois vem os outros assuntos, assim como estava ali, né? Exponencial, logaritmo, modular e assim por diante. Mas disparado é trabalhar na ideia de gráfico e não só do gráfico, mas função do primeiro e segundo grau. Beleza? Para a gente dar uma recordada aqui, galera. Os outros aqui, depois de funções, que é probabilidade, e eu coloco a estatística também, não tem subtópicos, né? Probabilidade em si só
é um assunto particular, não tem subtópicos para a gente analisar. E a estatística, por mais que não entre no top 5 nosso ali, mas também não tem subtópicos. Então, digamos assim que os 5 assuntos que a gente mais viu cair nesses últimos 5 anos foram as grandezas proporcionais, geometria plana, a espacial, funções e probabilidade. Então aqui a gente tem o nosso top 5, só que não baseado no achismo. O professor Rodrigo teve a iluminação que vai cair esses 5 assuntos. Não. Aqui a gente vai baseado em dados, beleza? E para a gente não ficar aqui só nessa revisão dentro desses gráficos, é claro que a gente vai trabalhar também uma questão, né? A gente não pode sair daqui sem resolver uma questãozinha junto. Então, olha lá. E lembrando que até chegar ao Enem, galera, a gente vai trabalhar questões dentro desses 5 assuntos. Eu vou estar trazendo exercícios para a gente estar dando uma revisada dentro disso, ok? Tampei aqui o ano dessa questão, né, já para não ficar naquela de, esse ano eu já resolvi, então eu não vou fazer novamente. Então, fiz questão ali de apagar qual o ano dessa questão. A questão falava o seguinte para a gente. A resistência mecânica, que ele representou por S maiúsculo, tem uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo, igual a gente pode ver aqui abaixo. E aí ele vem trazendo informações. Aí ele diz, ele é diretamente proporcional à sua largura. Essa largura ele está chamando de B. Então ele é diretamente proporcional a isso. Então já posso vir aqui e começar a escrever uma fórmula. A minha resistência mecânica ele é diretamente proporcional. Tudo que é diretamente proporcional, galera, quer dizer que segue o mesmo fluxo. Ou seja, se um valor aumenta, o outro também aumenta. Se um valor diminui, o outro também diminui. Tá? Para não se confundir com aquela ideia louca daquelas setas, segue essa ideia que se é direto, então eles seguem a mesma ideia. Ou aumenta junto ou diminui junto. Beleza? Então, como é diretamente proporcional, eu vou ter esse valor na mesma linha, ou seja, mantendo a mesma ideia, ok? Seguindo para o próximo. Quem é mais diretamente proporcional? Ao quadrado da sua altura D. Então aqui eu tenho a altura D, está falando que está pegando esse valor elevado ao quadrado, e ele também é diretamente proporcional, ou seja, todos estão ali lineares, na mesma ideia. E aí ele segue. E tem alguém que é inversamente proporcional, só que agora é ao quadrado da distância entre os suportes da viga. Esse quadrado da distância é a distância dos suportes. Eu tenho um suporte aqui no começo e outro no fim. Então a minha distância é esse x. E ele falou que é esse valor ao quadrado, só que é inversamente. Se é inversamente proporcional, esse cara está dividindo. Só que esse valor está ao quadrado. Então aqui eu já escrevi boa parte do enunciado que ele me deu. Tudo que tiver diretamente proporcional, ele vai estar na mesma linha. Inversamente proporcional, ele vai estar dividindo meus valores, ok? Seguindo ali. E ele falou, coincide com o comprimento x, conforme está ilustrado na figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Então, beleza. Não falou se essa constante ela era direta ou inversamente proporcional, já fica a dúvida. Só que aí, vamos analisar os nossos gabaritos. Em nenhum deles eu tenho essa constante K no denominador. Então, por eliminação, a gente já vai colocar ela no numerador. Vou colocar ela na parte de cima multiplicando. Então, beleza. Essa constante K. Olhando para isso daqui e olhando para os nossos gabaritos, por pura interpretação, tendo a ideia do que é direto e inversamente proporcional, a gente já matava uma questão aqui. É lógico que eu estou fazendo detalhadamente com vocês, mas na hora da prova, em questão de segundos, a gente matava essa. Né? Eu tenho aqui meu gabarito, é K vezes B vezes D ao quadrado dividido por X ao quadrado. Nosso gabarito é a letra A. A de aprovado, A de acertei. Vou arrebentar no meu Enem. Certo, galera? Então aqui fica a nossa dica para nessa reta final. Quais são os 5 assuntos principais para você dar uma revisada? Não quer dizer que vai trabalhar em cima disso, não é um achismo, não é previsão, é em cima dos fatos, os resultados que a gente tem dos últimos anos, ok? Então, em cima disso daí, pega, faz aquela revisão, continua acompanhando aqui no canal, que a gente vai fazer essa revisão juntos, trabalhando aqui em cima de exercícios, ou a gente pode também trazer uma aula ou outra sobre esses assuntos, beleza? Vejo vocês no próximo. Até lá!